Fala, Pese. Beleza? Aí, agora deu, cara. Ah, agora foi. Aê, Me beleza. ouve? Te ouço bem. Me ouve e me vê bem também, cara? Perfeito. Beleza. Pedro Porto, cara, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite aí. Acho que faz um mês que a gente tinha acertado, né, cara? Já deu aquela Ah, confusão que tu achasse que era dia 30 de é, outubro. pô, Tu mais de mandou um uma mês. mensagem daqui a 10 minutos. Eu, não, cara, beleza. E eu tava num churrasco. Ô, gurizada, vou ter que sair, dar licença aqui, eu tenho que ter uma live. Não, beleza. Felizmente a Beleza. gente acertou aí. Então, cara, Mas brigadão eu que mesmo por ter agradeço aí o aceitado o convite. convite, tá, cara? Eu que agradeço o convite aí, valeu mesmo. Beleza, cara. É sempre bom a gente poder conversar com quem faz parte da história do rock no Rio Grande do Sul. E a gente pode dizer, né, cara, que a Ultraman é talvez uma das maiores instituições do rock gaúcho, né, cara? Porque são poucas as bandas que a gente pode classificar assim, quando tu diz assim, que tipo de som que faz a Ultraman? Cara, é uma coisa meio inclassificável. Então, se a gente disser rock gaúcho, é uma coisa que fica meio generalizada e acaba se encaixando, né, É, cara? uhum. Mas beleza, Pois é, Pedro. cara. Mais uma vez, brigadão, cara. Pedro, vamos começar do começo, assim, cara, mas um pouquinho antes da Ultraman, antes de surgir a ideia de montar a banda, eu queria saber como é que foi que o rock, de uma forma assim, digamos, mais direta, entrou na tua vida. Se isso veio de casa, veio da família, veio da escola, dos amigos, parentes, como é que foi Uhum. que entrou na tua vida o tal do rock and roll? Tá, cara, veio de amigos, principalmente, assim. Na minha casa, não era uma casa muito musical, assim, mas como eu já até falei em algumas entrevistas, assim, o legal é que a minha casa era muito cultural, sabe? Meu pai e minha mãe gostavam muito de cultura, sempre nos levavam no cinema. Meu pai tinha uma biblioteca legal, tinha bastante disco também, ele gostava de MPB, de jazz, de música clássica também. E até um pouco de rock a gente ouvia também, mas não muito. Eu tinha um amigo de infância, eram dois amigos, na verdade, dois irmãos, o Pablo e o Diego. E o Pablo começou, eu tinha acho, uns 13 anos mais ou menos, o Pablo começou a tocar guitarra. E aí eu e meu irmão, porque a minha história com a música sempre esteve junto com a história do meu irmão, né? Ele é 2 anos mais novo que eu e a gente começou a aprender a tocar violão e guitarra mais ou menos junto, assim. Ele um pouquinho antes até de mim. Mas foi junto ali, né? Ele começou a tocar guitarra, eu comecei a tocar violão. O, muito por influência desse nosso amigo aí, né? O Pablo, o irmão do Pablo, que era o Diego, começou a tocar bateria. Então a gente tocou junto por anos, assim, meio completamente amador, assim, né? E eu comecei a tocar baixo logo depois que eu aprendi violão, porque o meu professor era baixista. E o baixista geralmente ele começa a tocar baixo porque a galera já começou a formar uma banda e tá faltando baixista, né? Ele nunca, o baixo raramente é a primeira opção, assim. Mas não adianta, todo mundo que começa a tocar baixo se apaixona, né, cara? E eu comigo foi assim também. E então foi isso, cara. A gente tinha uns 13, 14 anos. Eu tinha 13, 14, comecei a aprender a tocar baixo. Comecei a tocar em um monte de banda com um amigo, assim. Aprendendo, tocando, aprendendo fazendo, né, cara? Estudando, assim, com o professor, mas o negócio de tocar em banda, assim, sempre foi uma coisa que me fascinou muito. E uma coisa que eu realmente, como todo mundo, né, aprendi fazendo. Não existe um curso, né, de tocar em banda. Uhum. E aí foi isso, cara. O também veio mais tarde, claro, né? Aí eu já tinha uns 18, eu acho. Mas assim, ó, falando do baixo, né? Que tu Uhum. migrasse pro baixo, começasse no violão e tal, decidisse tocar baixo. O que assim te levou, assim, quais seriam aqueles baixistas assim que te influenciaram, que te motivaram a tocar? Porque o que a gente percebe, assim, que, como eu disse antes, a Ultraman ela é uma banda assim quase que irrotulável, porque a gente encontra desde um funk groove, né, cara, aquele Sim, groove do baixo, assim, passa pela soul music, tem um pouco de black music, tem muito de reggae, mas também tem aquela guitarra pesada muito por conta do Júlio, né, cara, lá do começo do Ultraman, o Júlio era um uhum. cara que tinha mão pesada para guitarra e tal. O Zé Darcy também é um cara que a gente percebe que, apesar do groove, também tem um peso. Sim. Qual teria sido daqueles baixistas que te influenciaram, cara,
a querer te aprimorar mais nessa arte de tocar baixo? Tá, deixa eu, só assim para contextualizar na história, né, cara? Eu, quando comecei a tocar mesmo, um pouco por influência do meu professor e desses amigos, eu me ligava muito em música instrumental, em jazz rock, em rock progressivo, sabe? Então, assim, o primeiro baixista que me chamou muita atenção foi o Chris Squire, do Yes. Eu tinha vontade de tocar que nem ele, assim, né? E eu até tive um Rickenbacker Giannini, né? Porque eu comprei muito, escolhi esse modelo muito porque era o modelo do Chris Squire. E quando eu comecei Ultraman, cara, quando a gente começou, a intenção era a banda ser uma banda de som pesado mesmo, né? Essa coisa do groove, do funk, do reggae, ela, na verdade, veio depois, assim. Então a gente começou com uma banda pesada. Cara, naquela época eu gostava muito de Red Hot Chili Peppers, então o Flea me influenciou bastante, assim, né? É um cara que eu realmente tentava imitar, assim. E outro cara, que eu gostava muito, né, quer dizer, gostava não, eu gosto até hoje, é o Geezer Butler, né, do Black Sabbath. E, inclusive, lá naquela época que a gente estava começando a Ultraman, a gente fez uma banda, eu e meu irmão, a gente fez uma banda para tentar tocar cover de Sabá, que era eu, ele, o Cláudio Cocanhoto na bateria e o Homero Luz no vocal. A banda a gente só ensaiou algumas vezes, né? Mas eu lembro que eu tive que parar para tirar muitos baixos do Geezer Butler. E eu vejo até hoje, cara, que aquele período que eu fiquei tirando os baixos dele me influenciou muito, sabe? O negócio da pentatônica, da coisa meio blues, e também ele tem um jeito meio groovado de tocar rock, né? A gente percebe que a gente diz o baixo gordo, né? Ele toca não toca com palheta, toca com o dedo, então fica aquele som mais gordo, assim, para falar gordo. E o Sabá, antes de... Bom, eles inventaram o metal, né? Mas antes eles eram uma banda de baile, né, cara? Eles tocavam em festas. Então eles tocavam muita coisa pro lado do blues, e eu nunca li isso, mas eu acredito que quase pro lado do soul, assim, sabe? Daquela coisa mais soul blues. Porque a cozinha do Sabá é muito groovada, né? Se tu vai ver, não é uma coisa reta, assim, né, que nem o metal hoje em dia, que é um troço cravado no metrônomo. Não, pelo contrário, né, cara? É um troço totalmente balançado, assim. Eles tinham muita influência de jazz também, né? E então, quando eu comecei a tirar os baixos do Geezer Butler, cara, eu vi que aquilo ali já estava em mim de alguma maneira, sabe? Aquela coisa rock pesado, com uma agressividade, mas ao mesmo tempo com uma coisa meio dançante, meio, sabe, meio pulsante, assim, meio black, né? Isso tinha muito a ver comigo, assim. Então, acho que o Geezer Butler foi um cara que me influenciou muito. Outro cara, que eu ouvia muito Pink Floyd, né? Eu sou fãzaço de Pink Floyd. Então, eu nunca quis tocar parecido com o Roger Waters, né? Ele não é um baixista que chama atenção, assim, é um baixo que fica ali meio em segundo plano, assim. Quer dizer, alguns até se destacam mais, mas assim, hoje quando eu ouço Pink Floyd, eu percebo assim, cara, tá muito no meu inconsciente, sabe, Pink Floyd. Mesmo que eu não queira, às vezes meus baixos vão para aquele lado, assim. Então esses aí são alguns que me influenciaram. E aí, em 91, então surgiu a ideia de montar a Ultraman, né? Que foi uma ideia tua e do Zé Darcy quando vocês estavam na faculdade. Exatamente. Uhum. Conta um pouquinho pra gente aí de como é que vocês chegaram nessa ideia em comum, hein? A ideia foi assim, cara, como eu te falei antes, eu tocava nessas bandas de jazz rock e tal, música instrumental. Eu gostava bastante de trabalhar, mas eu não achava muito legal, assim, o retorno do público, quando você vai tocar ao vivo, ele é uma coisa meio morna, né? Dificilmente uma banda instrumental levanta a galera, assim. E aí eu me lembro que quando eu tinha 17, 18, eu comecei a me interessar mais por rock pesado, por metal. E comecei em alguns shows. Eu lembro que eu fui nos shows do Sepultura, do lançamento do Beneath the Remains, do Arise e do Kells AD. E tinha uma onda thrash metal, assim, né, cara? E eu ficava muito fascinado, assim, com como aquele som agressivo mexia com as pessoas, né? Como era uma coisa instantânea, assim, no que aquele som pesado atinge o ouvido do cara, dá aquela coisa energética imediata, né? Isso começou a me fascinar muito. Então eu comecei a ter essa vontade de fazer uma banda mais pesada.
e comecei a ter vontade de botar um vocal rap, né, que é uma coisa que eu ouvia também na época. E aí conheci o Zé na faculdade, comecei a conversar com ele. O Zé uma cultura musical bem legal, assim, ele já comprava muito mais disco que eu, ouvia mais, acho até mais estilos que eu, assim. Mas a gente tinha muito a ver, né? Muitas coisas que ele gostava, eu gostava também, e vice-versa. E a gente resolveu fazer essa banda, eu já pensei, pô, esse era o cara que tava procurando para começar a minha banda, né? E aí foi isso, cara. No começo era um trio, que o guitarrista, na época, era o Z, ele foi guitarrista do The Fala, mas ele só durou um ensaio. E aí, logo depois, a gente chamou meu irmão, a gente gravou uma fita cassete, uma demo, né? Com o Zé cantando, nós três, o Zé cantando. Aí a gente mandou para a Rádio Ipanema, a Katia Suman tocou, a gente anunciou que estava procurando vocalista, apareceu o Tonho, e assim foi indo. Aí, né, aí a banda hoje em dia já dura 30 anos, né? Já tem 30 anos de histórias aí, de muita coisa que aconteceu já. Né, cara, eu sempre brinco, porque às vezes quando a gente fala assim, 30 anos atrás, cara, eu ainda tenho a mania de pensar que quando alguém fala 30 anos, me vem os anos 70. Mas, cara, 30 anos foi 90, né, cara? Não, é 90, é muito louco isso, né, cara? 90, né, cara? É um negócio bem, bem louco mesmo, cara. Mas assim, tu comentasse, né, que vocês montaram a banda e tal, e o Tonho, ele chegou na banda através de um anúncio na Ipanema. Exatamente. A gente conhecia o Tonho já, do Bonfim ali. Ele estudava no mesmo colégio que o Júlio, eles não eram da mesma turma, mas eles já se fechavam ali no recreio, né, nos corredores. E então foi isso, cara. Tinha esse programa da Ipanema que era muito legal, que se chamava Hora do Demo, que as bandas lançavam fitas demo, a Kátia tocava ali, meio que com a qualidade que fosse, né? E as pessoas têm que entender que 30 anos atrás, cara, não era essa qualidade que a gente consegue hoje sem nada, né? Era bem difícil, né, de gravar com uma qualidade mínima, assim. E a gente gravou, tinha uma música que chamava Top Secret Technique, a primeira música que a gente fez mais trabalhadinha, assim, que era uma base bem metal, assim, quase trash, mas tinha um pouquinho de groove, assim, né? Talvez alguma coisa que lembrasse o Living Colour também, que é uma banda que eu curtia pra caralho na época. E aí um rapzão, assim, que o Zé colocou em cima. E aí a gente mandou essa música para esse programa. E a gente mandou esse anúncio, assim, junto, né? Escrito, assim, à mão, provavelmente, na época, num papelzinho. A Ultraman tá procurando vocalista e DJ. E aí apareceu... e as bandas que se saíssem melhor, não sei se as pessoas ligavam para escolher, ou era a própria Kátia que escolhia. Eu sei que a banda que fosse a banda escolhida da noite ganhava uma gravação, né? Um estúdio mais legal. Aí a gente foi a banda escolhida. Então a gente sempre diz que a gente saiu daquele programa com uma gravação e um vocalista, né? Que o Tonho apareceu no dia seguinte, disse, eu quero fazer um teste aí. Aí tinha o Punk, o Alessandro Deretti, que era um outro amigo nosso, bem amigo do Tonho, assim, que resolveu entrar de DJ. Aí apareceu com uma vitrolinha lá no ensaio, assim, e não rolou muito bem, assim. Mas o Tonho, sim, né? O Tonho encaixou legal, assim, na história da banda. E uma coisa que é bem legal na Ultraman, cara, que ela é uma banda que a formação, digamos assim, o line-up da banda, assim, ele foge daqueles padrões normais, porque, cara, lá em 91 vocês já tinham a mentalidade de ter um DJ para fazer aquele barulho ali, o scratch e tal. Tinha percussão, né, cara, com uma laser, tinha guitarra, tinha o teclado. Então já era uma banda, assim, que a gente pode dizer até que a Ultraman, ela estava um pouco à frente daquilo que ia acontecer uns anos mais para frente. Que acabou acontecendo, assim, com o rock nacional, digamos. Depois meio que virou carne de vaca ter um DJ numa banda. Pode dizer assim, uma hora pra outra, verdade. É verdade. Cara, eu acho que isso tem muito da viagem do Zé Darcy. Né? Que o Zé é um cara que ele sempre busca coisas não convencionais. É uma característica dele, sabe? Ele sempre busca surpreender de alguma maneira. Eu não tinha pensado naquilo, cara, pra ser bem sincero, sabe? Eu tinha pensado numa banda... Como eu te falei, eu estava muito fascinado com banda de som pesado na época. Eu era
Eu era fã de Sepultura, de Slayer, e então a minha ideia era uma banda com formação convencional. Mas o Zé convidou o Malásia, que tocava percussão numa outra banda que eles tinham lá, eles eram vizinhos, né? E, e eu, cara, eu nunca fechei portas assim, para esse tipo de coisa, sabe? O Zé já deu essa ideia do DJ, né? Porque o Zé era muito ligado em rap, assim, mais que eu. Ele já tinha muita a clareza da cultura do hip hop, né? Do DJ e tal, do rap, do DJ, do grafite. Mas assim, a gente ter um DJ mesmo oficialmente na banda, que é o DJ Anderson, foi só em 2000, né? Claro, essa ideia, a gente já tinha esse tipo de visão, assim, desde o começo. Mas o DJ Anderson só foi entrar lá no Olelê, né? No nosso segundo disco. Porque no primeiro álbum, o Ultraman, não tem, né? Tem, mas eu acho que é inserido, assim, mas não com o DJ mesmo na banda, não tem, né? Não tem. Ele fez uma participação, exatamente. Mas assim, cara, isso que tu falou de ter uma formação diferente, né, do que a gente vê na maioria das bandas de rock, é que a gente sempre teve essa coisa, né, que a gente nunca se fechou assim, vamos ser uma banda desse estilo, né? A gente sempre foi mais pro lado assim, cara, eu gosto de metal, mas eu gosto de James Brown também. Então, se eu conseguir incorporar alguma coisa dessas duas fontes aí, vai ser legal, cara, entendeu? Então vamos tentar, não vamos já, vamos ver se fica bom, né? Se não ficar, beleza, a gente parte para outra. Então, isso que é legal, eu acho que eu sempre achei legal também, né, cara? A gente sempre tentou não fechar as portas, assim. Se alguém tem uma ideia, bom, vamos testar ela, né? Mesmo que pareça tá misturando feijão com goiabada, vamos ver que gosto fica, né? Vem daí isso. E aí, cara, 7 anos depois da formação da banda, né, em 98, é lançado o primeiro álbum, o Ultraman, que saiu pelo selo do Dado, né, do Dado da Legião. Da Vila Lobos, exatamente. Quando o Ultraman entrou para gravar esse trabalho, né, já tinha uma música que era carro-chefe, que era Bico de Luz, cara, que é um clássico do rock gaúcho indiscutível. A gente não fala em Bico de Luz, já remete direto ao Ultraman. Mas o álbum, cara, ele é um álbum assim, que quando a gente ouve, hoje, principalmente hoje, já passados quase 20 anos, né, mais de 20 anos do lançamento do álbum, ele é um disco, cara, ele é bem variado, porque ele tem bastante peso, mas ao mesmo tempo ele tem aquele groove, aquela pegada meio funk, tipo La Negrita, que tem aquele... que foge completamente do que o cara vai ouvir lá, aquela música que tem todos os nomes do demônio lá, que é um negócio pesadão, arrastado, quase com umas paletadas meio trash, assim. E isso é uma característica do Ultraman, né, cara? Dentro do mesmo álbum, a banda consegue de uma sonoridade, como eu falei, um lance meio groove, meio soul, um negócio pesado. E aí isso combina com hip hop, beatbox com vocal de James Brown, que tem aquela batidinha ali e tal, que daqui a pouco que já abre aquela roda no meio isso aí. da galera ali, né, cara? Quando vocês entraram, Pedro, para gravar esse álbum, assim, ele já estava, digamos assim, composto? Vocês já tinham na cabeça as músicas que vocês iam colocar ali? Como é que foi? Tá, cara, eu acho que essa variação toda no som do disco, de uma música para outra, ela tem um pouco a ver com a gente ter demorado muito para gravar o primeiro disco, né? Porque a gente formou a banda em 91 e a gente foi gravar só em 98, né? Então a gente tinha uns 7 anos aí. Na verdade, a gente começou a gravar um pouquinho antes. Mas a gente demorou um pouco, desde que a gente começou a gravar esse disco até a gente lançar, ele demorou porque a gente começou independente, a gente mesmo bancou a gravação. E depois que ele estava gravado, que a Rockit entrou na história e lançou. Então esse processo todo ele demorou. Mas bom, o que vem né, não vem ao caso. O que eu queria dizer é que a gente demorou pelo menos, no mínimo, 5 anos. 5 ou 6 anos desde começar a compor até realmente gravar o primeiro disco. Então, cara, ao longo desse disco, ao longo desse tempo, a gente foi passando por fases diferentes, sabe? E algumas músicas elas iam ficando no repertório e outras iam saindo. Mas assim, Demônio, os muitos nomes, né, que a gente chama de Demônio, é uma das primeiras músicas. Então ela é daquela fase que a gente tentava fazer as coisas mais pesadas. Duro e Selvagem também, que ela se chamava Hard and Wild no começo, que era uma letra em inglês do Zé, que depois o Tony fez uma letra em português. Então essas músicas, cara, elas são todas
mais do começo. Aí a gente foi mudando, foi começando a absorver essas outras referências mais groove, mais até um pouco de MPB, assim, né? Um pouco de Tim Maia. E elas começaram a aparecer um pouco mais pra frente, mas tudo isso entrou no disco, saca? E então esse disco ele serviu como um registro quase de todo aquele período ali que a gente tinha feito, tinha existido bastante na cena de Porto Alegre, tinha lançado algumas fitas demo, duas fitas demo, mas ele realmente ele englobava assim uma fase bem longa de composição. Então por isso que ele tem essa mudança, essa variação toda. E uma curiosidade, cara, Bico de Luz foi a última música que a gente compôs nesse disco. A gente estava quase. É mesmo, cara? Foi a última música. É uma música que a gente já estava tudo pronto, assim, acho que a gente nem estava pensando mais em colocar alguma música. E aí a gente no ensaio, assim, ela pintou e ela acabou entrando no disco. Entendeu? É aquelas curiosidades do mundo da música, do rock, né, cara? Porque hoje, assim, a primeira coisa quando se fala em Ultraman, cara, pelo menos pra galera que acompanha a banda desde o começo, lá, quando a banda começou, é Bico de Luz, né? A primeira música que vem na cabeça, até pela própria Ipanema, né? Que tocava muito essa música naquele CD de 15 anos que a Ipanema lançou. Tinha vários clássicos, tinha Bico de Luz também ali. Até eu ia te perguntar, cara, esse lance assim, do primeiro álbum, como tu dissesse, demorou cerca de 5 anos, né? Entre composições, entrada no estúdio e tal. Mas a gente percebe o quê? Que tem um pouco, cara, de cada um dentro da sonoridade do Ultraman. A gente vai falar em seguida do Olelê, mas o Olelê eu já acho ele algo assim, digamos, um pouco mais produzido, com uma unidade maior. Uhum. O Ultraman, o primeiro álbum, ele tem assim, não vou dizer que ele é de aparelho, mas assim, ele tem faixas que às vezes podia estar num álbum, podia estar no outro, elas não se complementam, digamos assim, né? Mas a gente percebe que tem muito, cara, ele tem peso, tem groove, tem o lance do hip hop ali, que tem na hip hop beatbox ali, que eu te falei antes. Tem a Negrita, que tem aquele tecladinho ali. Cara, tem vários. E tem Voa Mais de 100. Eu acho que foi uma das músicas que, lá pra cima, foi uma das músicas que mais tocou da banda, né? Uhum, exatamente. Mas tu queria saber... tu queria saber de quanto cada um colocou porque a gente percebe assim, que ele tem várias identidades dentro da identidade do álbum. Cara, eu entendo isso mais como isso que eu te falei antes, sabe? Eu acho que o que explica mais isso é um período muito grande, cara. Então, ele reflete muitas fases, sabe? E isso que tu falou, assim, que tem um pouco de cada um. Cara, é verdade isso, tá? Realmente, eu também, a gente reflete um pouco da identidade musical de cada um. Agora, geralmente, quando as pessoas vêm falar sobre isso, elas falam assim, tal pessoa é mais assim. Geralmente elas se enganam, sabe? Né? Às vezes, por exemplo, tem até que cuidar isso para não soar como racista, né? Mas muitas vezes já me falaram assim, foi o Malásia que trouxe aquela coisa reggae, né? E não foi, sabe, cara? O reggae, quem primeiro trouxe fui eu, que eu tava tocando numa banda de cover de reggae. Eu tinha ficado completamente obcecado com reggae no momento ali, comecei a trazer para a banda. O metal, assim, cara, aí como tu falou assim, o Júlio tem a guitarra e o Zé, realmente o Júlio bastante, mas o metal foi a primeira coisa que a Ultraman trabalhou, foi o metal, né? Então não é de uma pessoa particular. O Tonho foi um cara que trouxe muito música brasileira. Isso dá para perceber, né? Claro, sim. Ouvindo o trabalho solo dele, né? Aí a gente percebe bastante, assim, né, cara? Mas é isso, cara. Eu acho legal no Ultraman, assim, cara. O Tonho é um cara que vai bastante para MPB e o DJ é um cara que vai bastante pro lado do rap, né? E do soul, assim. Mas o resto, cara, o Júlio não tá mais na banda, né? Mas naquela época lá, o Malásia, o Zé, a gente sempre ouviu de tudo, cara. A gente tem os ouvidos realmente muito abertos, assim, sabe? Pra muita coisa. Então, o Ultraman é um reflexo disso, assim, eu acho que é muito mais da variedade de coisas que cada um ouve do que uma influência particular de cada um. É aí que eu queria chegar.
E o Júlio, cara, tu comentasse, né? Eu falei do peso, assim, mas a gente percebe muito que o Júlio também tem muito lance da soul music na guitarra, assim, né? Ele consegue variar esse lance do peso quando precisa, mas aquela levada mais da soul, do groove, assim, ele tem a mão bem para esse lado também, né? Cara, isso aí é uma coisa que foi engraçado, né? Que o Júlio, desde de pequeno, assim, bom, ele começou a tocar, tinha 12 anos, né, cara? E sempre chamou a atenção como ele tinha uma. A gente não sabe muito bem de onde veio isso, sabe, cara? Mas como ele tinha essa intimidade, assim, com aquela guitarra groove, né, cara, com funk. Ele muito cedo começou a gostar disso. E é uma coisa que é difícil. Geralmente os músicos começam no rock, né, cara? Eles ficam mais fascinados com rock. E o Júlio, cara, de saída, ele gostava de rock, claro. Mas a primeira coisa que chamou a atenção dele foi a coisa do funk, assim, sabe? Eu lembro que na época que saiu aquele primeiro disco do Ed Mota, né, que tem Manuel e tal, a gente foi no show de lançamento no Teatro Presidente e ele ficou muito fascinado com aquelas guitarras, sabe? Aquela guitarra bem funk, assim. Depois ele ficou um pouco depois, assim, ele foi conhecer o Chic, né, do Nile Rodgers, que é um dos caras mais foda do mundo, assim, né, nessa coisa da guitarra funk. E ele virou um hard, né, um cara, um super fã, assim, do Nile Rodgers, e começou a se aprofundar, e era muito natural para ele, sabe? Isso é uma coisa que todo mundo falava, assim, cara, ele é natural para ele, e é muito engraçado, cara. Todos os guitarristas geralmente vão querer solar rápido e tocar, né, rock, metal, e ele gostava de metal, mas o lance do funk fascinou ele. E por outro lado, o metal. Então ele tinha muito esses dois lados, né? Mas assim como eu te falei, né, cara, a gente gosta de ouvir de tudo. Eu e ele estamos sempre falando de coisas que a gente ouve. E hoje em dia a gente está muito mais assim prestando atenção em coisas de rock mais clássico, assim, sabe? Tipo ZZ Top, sabe? Coisas que a gente não ouvia antigamente e hoje em dia a gente ouve direto, assim. E Pedro, 2 anos depois, né, cara, demorou ali entre 91, entre a formação da banda e o lançamento do primeiro álbum, teve um espaço de 7 anos ali. Só que logo em seguida, cara, logo em seguida a gente fala nos dias de hoje, né, porque de 98 em 2000 a banda já lançou o Olelê. E o Olelê, cara, ele foi um álbum diferente no sentido do seguinte, ele tem uma produção melhor, como eu te falei, assim, ele parece ser um álbum mais digamos assim, uno, assim, ele é uma coisa só, né? Parece que é uma coisa só. Sim. E tem um ponto, cara, que eu lembro muito bem, que na época que saiu o Olelê, eu acho que foi, eu não me lembro se ainda era Bis ou se era Showbiz já, a revista, depois ela tinha voltado a ser Bis, que quando saiu a resenha do álbum, cara, eles compararam vocês ao Faith No More. Não tanto pelo lance da musicalidade, assim, mas pela expressão de vocês no palco, por juntar você uma variação maior, assim, eu acho, né, de influências. Não pela sonoridade igual a do Faith No More, mas pela mistura de influências. E esse álbum, cara, eu lembro até também, cara, se não me falha a memória, era na época da falecida TV Com, acho da falecida TV Com, quando tinha aquele Papo Clipe, acho que era o Papo Clipe. Sim. E aí você estava em processo de lançamento, ou recém tinha saído o álbum, e aí o Tony falou que vocês tinham se mandado para um sítio para compor, para gravar o álbum e tal. Então eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente como é que foi esse processo entre a turnê de lançamento do primeiro álbum, né, para esses 2 anos que passaram ali até o lançamento do Olelê. Tá. Bom, tem várias coisas para falar aí, cara. O legal quando a gente entrou na Rockit, né, a gravadora do Dado Villa Lobos lançou o primeiro disco e aí nos pagou um aluguel de um apartamento, um tempo no Rio e outro tempo em São Paulo. Acho que foi isso. E a gente ficou um tempo lá, fez alguns shows. Na verdade, a gente começou a fazer bastante show no interior do Rio Grande do Sul, né? E começou a compor músicas novas, né? Aí, cara, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, continuando o que eu estava falando antes, né, todo aquele período ali que a gente foi começando com metal, com rap, daí foi pegando outras influências, na verdade a gente foi amadurecendo uma fórmula, né? E então, cara, eu acho que o Olelê,
ele registrou um período de composição muito interessante nosso, sabe, que uma fórmula estava terminando de ser amadurecida, a fórmula Ultraman, entendeu? Antes a gente estava procurando ainda, né? Uma procura, a gente, na verdade, sempre procura, enquanto a banda existir, sempre vai procurar um pouco alguma mudança, sempre vai tentar refletir alguma coisa que tu gosta. Mas naquela época tinha bem isso, cara. A gente estava se ligando em algumas coisas diferentes e teve essa coisa de amadurecer aquela fórmula eu acho que o Olelê foi gravado num momento que tava legal, sabe? Tinha um frescor ainda para nós, assim. Então ele tem uma vida ali naquele disco, né? Que eu acho legal. Nesse sentido. E outras coisas, assim, o Olelê teve um produtor. O primeiro não teve. O primeiro a gente mesmo produziu, que eu acho que foi um erro, sabe? Eu não gosto de gravar sem produtor. Mas a banda, algumas pessoas queriam gravar sem produtor. Se bem que a gente não tinha dinheiro para pagar também, como eu falei, a gente bancou a gravação, né? Então teve isso também, a gente não tinha dinheiro para pagar um produtor. No segundo, a gravadora já tinha, né? Então chamou o Beto Machado, que ele não foi exatamente um produtor, foi um coprodutor, mas ele ajudou a dar uma cara mais única, né, pro disco, diferente do primeiro. O primeiro era bem variado, assim, e como tu falou. E então, cara, então aí são duas coisas, né? Pegou, assim, essa coisa de ter uma fórmula amadurecida, ter um produtor para nos ajudar a registrar aquilo. Pegou um período que a gente fez bastante show, assim, então a banda tava com tava azeitada, assim, né, cara? Tava fluindo legal, assim, a sonoridade de um músico pro outro. Daí tem essa coisa interessante aí que é do sítio, né, cara? Que a gente queria gravar com os Dreyer, né? Que são dois engenheiros de som que tinham um estúdio pequenininho, assim, naquela época, uma sala comercial. E é o Thomas e o Gustavo Dreyer, dois lendários engenheiros de som aí. Os primeiros caras que a gente viu tendo algum conhecimento de gravar rock, sabe? E em Porto Alegre, a gente queria gravar com eles. Aí a gente foi marcar com eles falaram assim, cara, só que a gente está fechando o estúdio para fazer uma reforma. Ah, não, na verdade eles estavam construindo um outro estúdio, onde é hoje em dia, lá na Vila Bom Jesus, e eles estavam entregando a sala, então eles estavam sem sala, né? Tinha um equipamento, mas estava tudo guardado. E eles falaram assim, mas é o seguinte, cara, o meu tio, ou a família, não me lembro, é o tio deles, tem um sítio em Morungava. Se vocês acharem legal, a gente pode levar o equipamento para lá e gravar lá. E a gente, tá, beleza, vamos para lá. E aí tinha isso, né, cara, tinha essa coisa meio retiro, assim, né. Na verdade, eu lembro que a maioria de nós não passava o tempo inteiro lá. Mas alguns ficavam, só o Beto, o produtor esse, ficava o tempo inteiro lá. O Tonho ficou alguns dias direto, assim. Mas era muito legal, cara. A gente ia lá para o sítio em Morungava, assim, era inverno. Ou pelo menos não era inverno, não era verão, assim. Lembro que estava um pouco frio. E era um clima completamente diferente do que a gente estava acostumado de estúdio, né? A gente tinha que ficar lidando com algumas coisas não muito tradicionais, profissionais, assim, de um estúdio, né? Tipo, salas sem um tratamento acústico, então tem que ficar fazendo vários testes, corrigindo problemas. Mas o legal é que o Thomas, que foi o engenheiro de som, e o Beto Machado, são caras extremamente profissionais e dedicados, assim, né, cara? Então, os caras que estavam ali se esforçando para resolver qualquer problema que tivesse. E sempre eu acho que quando tem essa briga, assim, né, para tu chegar a um resultado melhor, geralmente isso acaba rendendo um resultado ainda melhor, né? Isso foi legal, cara. Aí eu me lembro que a gente testou uma coisa pro pilha do Zé Darcy, né? No começo eu falei, o Zé é um cara que procura muito sempre ter soluções não tradicionais, né? Então ele disse, eu quero gravar na rua hoje, né? A gente gravava sempre dentro de um quarto. E aí a gente gravou General na rua. Eu não lembro se... Talvez tenha mais alguma, eu só lembro de General. E eu lembro que o som ficou muito bom, sabe? Foi uma coisa meio... Não foi pelo som que ele queria estar num clima diferente, assim. E aí a gente montou a bateria meio que na varanda, assim, da casa, e a acústica ficou super boa, né? Aí aquelas coisas que só acontece se estiver num lugar diferente, assim, numa casa, né? No estúdio não teria essa experimentação. Cara, o Olelê foi o disco do Ultraman que mais vendeu? Foi. Cara, eu vou te falar assim, ó, eu sou muito desligado desse tipo de coisa, sabe?
Eu nunca sei quanto vendeu. Os nossos discos, eu te digo uma coisa, nenhum deles vendeu muito bem, sabe? Sempre foi uma coisa meio localizada, assim, né? O Lelê sim, cara, né? Porque tinha peleia, tinha dívida, né? Então, realmente, são as músicas que mais ficaram conhecidas, assim, nossa, e elas puxaram o disco. Então, ele vendeu melhor que os outros, com certeza. Preserve tocou pra caramba também, né, cara? Sim, cara, Preserve tocou muito, General tocou muito, Esse é Meu Compromisso, Estrada Perdida, Esse é Meu Compromisso, todas essas músicas, elas tocaram bastante na época. Então, é o disco que tem mais hits, assim, né? Mais música que as pessoas conhecem. Verdade. E aí, seguindo essa sequência, né, cara, teve 2 anos entre o Ultraman e o Olelê, e pro Incrível Caso da Música que Encolheu, também foram 2 anos. Uhum. Né, cara? E aí, já o Incrível Caso, ele é um disco um pouco diferente do Olelê. Né? Ele é eu vejo ele de uma forma assim, como é que eu vou falar? Ele tem um lance mais... Não sei se seria essa a palavra, mas ele é um pouco mais intimista, assim, ele é um disco mais fechado. Não sei se concorda comigo, talvez. Isso é muito de quem escuta, né? O cara escuta uma coisa, o outro escuta outra. Mas ele tem algumas músicas que são bem, digamos assim... fugiu a palavra, mas são músicas que por exemplo, assim, ó, no Olelê a gente tinha Dívida. Certo. E no Máquina do Tempo teve Santo Forte. Uhum. Né? São músicas assim que vem aquele lance do samba rock. Que é uma que a gente pega para ouvir assim. É difícil tu imaginar uma banda como o Ultraman, tu olha para a formação em cima do palco ali, guitarra, baixo, bateria e tal, e aí vem um samba rock daqueles ali. Como é que entrou na banda esse lance aí, cara? Tanto do Dívida quanto do Santo Forte. Tá, Dívida. Cara, como eu falei antes, né? A coisa da MPB é muito do Tonho. O Tonho, ele tem isso muito forte. Dívida foi uma música que ele trouxe praticamente pronta, assim, né? A gente só fez um arranjo, mas ele já tinha a harmonia e a melodia e a letra prontas, assim, um pouco diferente do que a gente faz na maioria das nossas músicas, que a gente geralmente cria um pouco mais junto, assim. A gente gostou muito de Dívida quando ele trouxe, assim, sabe? Uma música que a gente era muito fã de Jorge Ben, né? E a música para nós era completamente no estilo do Jorge Ben. E eu lembro que eu achei bem legal, assim, a música. Santo Forte eu lembro de já ter estranhado um pouco, assim, sabe? Ela já ia mais pro samba, né? Exato. E, né, eu lembro de ter estranhado um pouco. Cara, o que eu acho, assim, a grande diferença de como esses discos foram compostos e gravados, esses dois, né? Comparando o Incrível Caso com o Olelê. Como eu falei, o Olelê, ele registrou ali a gente terminando de definir uma fórmula, né? Aí, cara, o Incrível Caso, a gente já estava meio que querendo usar aquela fórmula que tinha dado certo no anterior, né? E não que é uma coisa pensada, né, cara? É uma coisa, pô, vamos dar certo, não vamos mudar, vamos fazer. Não, é natural, né, cara? Tu foi fazendo processos que deram resultado, então tu não vai mexer no time que tá ganhando, tu vai, pô, vamos usar aquele, sem pensar, tu vai usar aquele processo que tu usou no disco anterior, né? Então, cara, às vezes eu acho que isso pode perder um pouco de espontaneidade, sabe? Então, talvez, cara, tenha um pouco a ver com isso que tu fala de um disco mais fechado, mais intimista, né? Talvez tenha um pouco a ver com isso. E tem outra diferença também, cara. Na hora de compor o Incrível Caso, a gente estava compondo sem o Júlio, que saiu da banda. Aí, o Júlio saiu, verdade. O Júlio saiu. Aí com o Guri, que tinha entrado há pouco tempo na banda, apesar de o Guri fez quase todos os shows de 98 a 2000, a maioria foi o Guri que fez. 99, 2000 foi o Guri que fez, então ele já estava com a gente há quase 2 anos. Mas então a gente estava compondo sem o Júlio, com o Guri, com o DJ Anderson e com o Léo Boff, o tecladista. Né? Porque eles não estavam na banda antes. Então, cara, a dinâmica de composição mudou completamente. Sabe? Então, não tem como isso não passar para as composições e para a própria gravação também, né? E então eu senti muito isso na hora de compor, sabe? Eu vi que as coisas elas não estavam fluindo do mesmo jeito que fluíam antes. E como o Olelê tinha tido aquele sucesso entre o público, a gente sentia aquela... Dizem que tem a síndrome do segundo disco, né? E no nosso caso era do terceiro. Acontece que como o segundo tinha sido o maior sucesso, a gente estava numa crise do síndrome do terceiro disco. Então, cara, quando saiu, as pessoas elas estavam esperando um novo Olelê, e eu me lembro que
estranharam bastante o disco, sabe? E eu senti isso, assim, sabe? Na hora de fazer o setlist pros shows, assim, eu tinha dificuldade de encaixar as músicas novas. Mas o que eu acho interessante, cara, é que hoje em dia, se eu vou ouvir todos os discos, eu não percebo essa diferença tão grande, sabe? Eu não percebo uma diferença de qualidade. Tem coisas no Incrível Caso, cara, tipo assim, autodistante. Eu acho, pra mim, é uma das músicas que eu mais gosto, sabe que eu mais tenho orgulho, assim, de ter composto contra Ultraman. Eu não composto, não compus, mas de ter produzido contra Ultraman. Erga Suas Mãos, uma música que sempre vai super bem nos shows, assim, as pessoas adoram. Grama Verde, eu acho um baita arranjo, cara, sabe? A música não é nossa, né? Mas ela é, cara, eu ouço aquilo, eu acho a sonoridade muito legal, assim, na época eu tava muito com o pé atrás, assim, com o disco, sabe? Com aquela ansiedade, assim, de agradar os fãs, né? Então eu ficava, cara, eu acho o disco não ficou tão legal. E eu lembro de pessoas comentando isso, sabe? Pô, cara, eu tava esperando alguma coisa, vem um outro troço meio estranho, não sei o quê. Mas, cara, eu tenho certeza que essa sensação as pessoas perderam, sabe? Porque tu toca no show hoje, cara, as músicas, as pessoas gostam igual, assim, sabe? É uma viagem, isso, deixar o tempo passar é a melhor coisa pra poeira baixar, né? O teste do tempo que a gente fala, né, cara? O pior é que tem muito É, disco que é assim, né? A gente ouve quando ele é lançado, é é, meio estranho e tal. Passa um tempo, tu vai ouvir e diz, puta, como é que eu não ouvi isso antes? é. Cara, como é que eu tava aqui o tempo todo e eu não ouvia? É É, bem, é é, bem é, é a estranho. é a expectativa, né, cara? A expectativa, Isso, né? Inclusive, exato. segundo os budistas, né? É o que estraga a vida da pessoa é a expectativa alta, né? É verdade. Cara, aí então, depois do Incrível Caso, surgiu o acústico MTV Bandas Gaúchas, né, cara? Com a Ultraman, Pneu Balde, Cachorro Grande e o Vander Wildner. Como é que Isso. surgiu esse convite aí, Pedro? Como é que de fazer um acústico com 4 bandas gaúchas, assim, que naquele momento eram as bandas que estavam mais, digamos assim, em alta na mídia, principalmente na MTV, né? Pegando Cachorro Grande e Pneu Balde aí, que estavam nessa vibe. Como é que surgiu esse convite? Tá, eu não vou saber te dizer exatamente como surgiu a ideia, né, cara? O que eu imagino? Tinha essas bandas. Bom, a gente tinha uma cena muito forte aqui, né, no Sul. Sim, sim. E então a MTV estava vendo que estava acontecendo isso, só que essas bandas elas não tinham uma relevância muito grande para o resto do país. Mas eles tinham vontade de trazer levar, né, essas bandas para programação deles, para a cena que eles tinham no centro do país. Então eu imagino que a maneira como eles acharam para justificar uma produção de um acústico MTV, porque o acústico MTV naquela época, cara, ele era tipo assim, ó, se a MTV fosse um restaurante, o acústico seria o prato principal daquele restaurante, sabe? Sim. Sabe, as pessoas todas vão para comer, tipo a cebola do putz, esqueci o nome do restaurante australiano aquele, que tem aquela cebola. Putz, esqueci, daqui a pouco eu lembro. Tá, bom, mas é isso, né, cara? O Acústico MTV era o produto principal, era o produto nobre da MTV Brasil. Então, cara, eles não podiam justificar, era produzido pela Sony, né? Então eles não podiam, eles não tinham como pegar uma banda, o Ultraman, o Cachorro Grande que fosse, e dizer, vamos, Outback, o Lucas falou. Assim, eu quis dizer a cebola do Outback, né, cara? Que é o prato principal, assim. Muito obrigado, Lucas. Acho que eles não tinham como justificar isso, sabe? Uma banda que não tinha essa relevância toda no Brasil inteiro para fazer um acústico. Então eles, cara, vamos juntar todas essas bandas para dar uma de relevância nacional, né? E foi muito legal, né, cara? Eu acho, porra, cara, aquilo lá meio que entrou pra história, assim, eu acho um registro muito legal. No começo eu tinha bastante medo, assim, de registrar as músicas da Ultraman na versão acústica, porque eu sempre achei que a Ultraman era uma banda que ia muito para o lado de riff, de groove, e não tinha tanta canção, né? Você pega o Vander, por exemplo, é fácil de passar canção, violão e voz. Se ele fizesse violão e voz, né, cara, já ia dar. A Bideu Balde é a mesma coisa. A Cachorro é a mesma coisa. São bandas que têm bastante canção. A gente não tem tanto, então eu ficava com. Eu lembro que eu estava preocupado com isso. Aí a produção fez um almoço para todo mundo no Ateliê das Massas, eu acho, um restaurante de Porto Alegre. E para a gente conhecer os produtores e tal. E aí veio
Paul Ralphs, que é seu produtor, um grande produtor, ele é escocês, mora no Brasil há muito tempo. Um cara muito legal. Ele veio falar comigo, né? Foi falar com um por um, assim. E eu de cara já falei, já todo ansioso, né? Cara, olha, a gente não sabe como que a gente vai fazer para passar nossas músicas para versão acústica, porque elas são muito groove, rap, né? Aí ele só falou assim, cara, eu fiz o acústico do Marcelo D2, então eu tenho certeza que não vai ter problema para fazer vocês. Aí eu já relaxei, vi que o cara, né, tinha uma cabeça boa e de feito, cara, eu acho que o cara fez um baita trabalho, assim, baita trabalho. Foi muito bom, cara. Foi muito legal. É. Eu até acho que podia ter mais, né, cara? Podia ter mais músicas, principalmente da Ultraman, assim, eu acho que podia ter mais músicas. Mas até que as que foram escolhidas, elas entraram legal, assim, no formato, elas acabaram caindo legal no formato. Ah, eu acho que sim, cara. A versão de Preserve que tá ali eu acho muito boa, Santo Forte também. A Dívida ficou mais conhecida que a original, né? Ultramanos, uma música foi legal de escolher, assim, foi escolha do Paul Ralph, se não me engano. Ele escolheu todas, na verdade. Ele que ouviu tudo, ouviu todos os nossos discos e falou, quero essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. E a gente, tá, beleza, tá ótimo. Mas acho que foi bem escolhido. Esse é um dado legal que tu falasse, por exemplo, assim, então ele não tinha muita noção de, por exemplo, quais eram os hits da Ultraman quando ele escolheu essas músicas. Ah, cara, eu acho que sim, acho que ele devia ter. Porque os caras não dão ponto sem nó, né? Esses caras aí, eles não vão, sabe? Eles vão, com certeza, se ele usou Ultramanos se ele escolheu Ultramanos, quer dizer, ele não, o critério básico, assim, a questão de ser hit, né? Não foi um critério único que ele usou, né? Porque o Ultramanos nunca foi um hit. Então foi o gosto meio pessoal dele, assim. Agora, as outras ele deve ter levado em consideração que eram músicas que já tinham tido uma boa execução, então continuavam com uma chance boa de, né? Se tínhamos tido uma boa execução no sul, provavelmente teriam uma boa execução no centro do país também, né? Então eles usam muito esse critério. O que o Lucas está perguntando ali? Ou vocês pegaram o Falcão no sorteio? Vocês pegaram o Falcão no sorteio. Como é que foi a escolha do Falcão, cara, para participar? Ah, cara, o Tonho sempre conta essa história aí. Cara, eu acho que o Falcão, ele viu um show nosso no Rio, antes, né, um ano antes, assim, e ele curtiu muito, assim. Ele vinha falar com a gente, gostou. E eu sei que em algum momento, cara, parece que ele manifestou, assim, um interesse de participar, de fazer alguma coisa com a gente. E aí eu acho que quando os produtores da MTV vieram nos perguntar, cara, a gente gostaria de botar alguém conhecido no Brasil, né, para fazer uma participação. Aí eu acho que eu acho que eu não estava nessa reunião, cara. Não lembro muito dessa escolha, sabe? Eu acho que quando apresentaram essa questão para a banda, eu acho que alguém já lembrou assim, cara, o Faustão, o Falcão, o Faustão para responder demais. O Falcão uma vez falou que gostaria de participar de alguma coisa nossa. Ele é fã da banda. E aí acho que foi mais ou menos assim a dinâmica aí que chegaram nele. E casou legal, né, cara? Porque eu acho que das participações ali, eu acho que é a que mais ficou, digamos assim, dentro da proposta. O Roger foge um pouco, apesar da Videobaldi ter uma sonoridade, não dá pra dizer que é muita sonoridade assim do traje, fugiu um pouco, assim. Mesma coisa o Cachorro Grande com o Titãs. Eu acho que o Falcão, ele, até pela identidade do Rapa, né, cara, da sonoridade do Rapa com o Ultraman, acabou casando bem, assim, essa participação dele ali no acústico. Cara, o Ultraman, em alguns momentos, assim, da carreira, principalmente depois do Falcão, né, a gente sofreu com uma comparação, assim, tipo, o Rapa gaúcho, umas coisas assim, né, cara? E, cara, com certeza, quem é gaúcho, quem conhece a história da banda, sabe que não tem a ver, e mesmo não tem, não vou dizer que tem uma influência, assim, eu até gosto bastante do primeiro disco do Rapa, que é um disco, antes deles ficarem mais conhecidos, assim, que é um disco bem de reggae, assim, eu lembro que eu curtia bastante aquele disco, mas o lance do Rapa e do Ultraman tem bastante, são influências, né, influências parecidas, né, cara, a coisa de bastante reggae, de ragamuffin, com uma atitude mais rock, assim, na hora de tocar, né, então a gente bebeu em várias fontes parecidas com eles. Então era fácil de se entender musicalmente ali com o Falcão, né, cara? E Pedro, natural. Um ano depois do acústico saiu o Capa Preta,
que foi até 2008, foi o último trabalho de estúdio da banda. No Capa Preta a gente tem uma das músicas que, cara, é a abertura do DVD e, cara, é uma das músicas mais legais da abertura do show, que é Tubarãozinho, né, cara? Porque ela já começa com aquela pancada, assim. E ele também é um álbum diferente do Máquina. Ele não guarda muita similaridade, né, cara? Claro que vocês gravaram um acústico ali e tal, e tiveram, não sei como é que foram os shows de divulgação, se vocês fizeram muitos shows nesse formato ou não, mas para compor o Capa Preta, eu acredito que já tinha coisa composta antes do acústico. Ah, cara, isso eu não vou lembrar. Acredito que sim, tá? Eu não, porque eu acho que não é um ano, cara. Eu acho que dá 2 anos entre um e outro. Eu acho que é o seguinte, cara. Pelo que eu lembro, tá? O Guri saiu da banda e o Júlio voltou, né? Nessa época. O Júlio voltou pro acústico. O Júlio voltou um pouco antes do acústico. E a gente estava começando a compor quando rolou o convite para o acústico. A gente estava começando a compor com o Júlio, então, claro, já muda de novo aquela dinâmica, né? E aí, cara, eu lembro que a gente até, quando pintou o convite, a gente vai ter que interromper o processo de gravação, de composição do próximo disco. Mas, bom, tudo bem, né? Há males que vem para bem. Aí, beleza, né? Vamos interromper. Aí a gente eu acho que a gente já tinha começado a fazer o processo de composição, né? Antes do acústico. Mas aí a gente teve turnezinha do acústico e tal, aí a gente teve que depois recomeçar a compor. O Capa Preta é diferente do Incrível Caso, porque, claro, cada disco tem o seu som, tem as suas diferenças, mas eu não acho tão diferente. Cara, eu acho de todos os nossos discos mais parecidos, sabe? Porque eu acho que as influências semelhantes, assim, de um disco para o outro, eu não... eu acho que tem um pouco... Incrível e o Capa Preta. Isso, porque tem reggae, tem ragamuffin, tem funk, tem rap, tem um pouco de peso, sabe? Eu não acho dois discos tão diferentes assim. O som do Capa Preta não me incomoda, não me agrada muito, eu acho um som meio tosco. E, novamente, a gente optou por não ter um produtor, né? Para a banda mesmo produzir. E isso é uma coisa que eu não gostaria de repetir, sabe? Eu acho interessante, eu acho bom ter um produtor. Eu acho a finalização daquele disco ali, ela me incomoda um pouco, sabe? Eu acho o som meio tosco. Eu queria que ele fosse um pouquinho mais bem produzido. Mas é isso, cara. É um disco que marca uma volta do Júlio para a banda. Talvez uma consolidação de uma fórmula, eu vejo um pouco assim, sabe? A gente ali aprendendo a usar fórmulas que a gente desenvolveu lá no Lelê. E isso, é um disco sem produtor, então eu acho que o som dele é um pouco... Eu acho que deixa um pouco a desejar, assim. Apesar de ter várias composições que eu gosto muito ali. Tubarãozinho é uma. Eu gosto muito de UTI. É uma das minhas linhas de baixo, assim, que eu mais gosto da história do Ultraman. Que mais? Proibido também tem. Agora, Proibido. É do Capa Preta? É do Capa Preta. Tem Proibido legal. Tem uma música, essa sim, completamente diferente de qualquer coisa que a gente fez, que é o Pensamento, né? Que é uma música sinfônica. Né? Ela parece um Black Sabbath produzido, um Black Sabbath progressivo sinfônico, assim, né? Tem quarteto de câmara, é uma loucura ali que a gente fez, né? É um disco, tem várias composições ali que eu acho bem legais. E Pedro, aí em 2008 a banda gravou o DVD, Máquina do Tempo, né? Só que nesse inteirinho a banda parou. A banda deu uma cessada nas atividades e esse DVD ficou, digamos assim, guardado na gaveta até agora, pouco tempo atrás, que foi em 2016 que ele foi lançado, né? Exatamente. O que motivou essa parada da banda? Tá, a parada da banda foi o seguinte, cara. A gente, em 2008, né? A gente já estava há 17 anos tocando sem parar, né, cara? Era o centro da vida de todo mundo. E eu notava muito que tava começando a ter um cansaço ali, sabe? De convivência, assim, de trabalhar junto. Tinha umas briguinhas, umas coisas que estavam começando a ficar meio fortes, assim, sabe, cara? A convivência não estava tão fácil, assim. E eu lembro de eu achar isso, cara. Eu sempre fui muito interessado em história do rock, né? História da música.
eu sou meio viciado, assim, até eu já fui mais, hoje em dia já nem sou tanto, assim, em biografia, em documentário. E eu lembro de ver um documentário da gravação do Machine Head, do Deep Purple, e eu não lembro qual deles falando, assim, de uma época que teve uma briga feia no Deep Purple, né? Acho que foi quando o Ian Gillan saiu. E devia ser o Ian Gillan mesmo falando. Assim, cara, hoje em dia eu sei que a gente só precisava de umas férias. Se a gente tivesse tirado umas férias naquele momento, a gente ia ter esfriado todas as brigas, a gente ia ter conseguido continuar mais alguns anos. Eu comecei a pensar um pouco nisso, né? E paralelamente a isso, eu tinha ido fazer uns shows com uma banda de uns amigos meus que eles ficaram sem baixista. Good Morning Kiss, eles tinham shows marcados na Europa e o baixista não quis ir. E o meu amigo, que era um dos donos da banda, o Fernando Darim, perguntou se eu não queria ir, né? Ele falou assim, cara, se tu pagar a tua passagem, vai custar tanto, a gente vai fazer uns shows lá, se der uma bilheteria, né, a gente divide e com o resto não precisa se preocupar. Eu nunca tinha viajado, né, cara, pra fora, assim, pelo menos da América do Sul. E aí eu, não, claro, vou sim. E fui, cara, fiquei enlouquecido, né? A gente ficou em Londres, cara. A gente tocou em Londres, Paris, Berlim, acho que foi isso. E aí eu fiquei assim, cara, eu já tenho 30 anos, eu nunca morei fora, nunca. Pô, a vida inteira em Porto Alegre, cara, eu preciso passar um tempo fora, sabe? Aí comecei a ficar com aquilo, assim, eu fiquei um ano, assim, com aquilo na cabeça, aí um dia eu cheguei pra eles e falei assim, cara, olha só, eu quero passar um ano morando fora, tá? Então eu vou pedir uma licença aí, e vocês que sabem, se eu puder voltar depois pra banda, eu vou gostar, mas se acharem que é melhor seguir, né, eu sair da banda agora, paciência, eu vou entender. Aí na hora eles falaram, eles pensaram assim, estranharam aquilo, mas eles, não, tranquilo, cara, tu é o fundador da banda, a gente não vai te tirar. Vai e na volta, beleza. Só que daí, cara, quando chegou a hora, eu falei um ano antes disso, né, que eu sempre tenho essas coisas assim de tentar ir preparando as coisas bem antes, assim. E aí, quando chegou a hora de eu viajar, quando eu anunciei assim, cara, eu vou viajar realmente. Aí eles, cara, a gente achou que tava brincando, não sei o quê, daí cada um deu a sua pirada diferente. E aí o Tonho resolveu assim, cara, eu também vou viajar então. Tá, daí sem o Tonho a banda meio que se obrigou, né, a dar um tempo. Cara, eu imaginava que se a gente fosse parar, a gente daria um tempo de um ano e depois voltaria, sabe? E eu lembro que a gente discutia isso na época, os caras, cara, mas como que a gente vai parar um ano? E eu falava, mas parar um ano não quer dizer nada, cara, é muito tranquilo, sabe? A banda não vai acabar. A gente para um ano, volta daqui um ano, grava um disco e vai voltar ao normal. Só que daí quando a gente voltou, eu voltei, eu fiquei um ano nos Estados Unidos e voltei, né? E tava afim de voltar com a banda, só que daí o Tonho, ele continuava morando na Europa e ele queria se dedicar à carreira solo dele. Né? Cada um meio o Zé também foi viajar, então a banda não conseguiu se articular para voltar. Então a gente ficou quase 5 anos. 5 anos a gente ficou até todo mundo realmente achar que era o momento certo. Até bater a viagem de cada um, assim, né? Então foi por isso que ficou esse tempo todo parado. E aí, cara, tinha esse DVD que a gente gravou em 2008 ali, antes de parar. Qual era a ideia? Grava agora, daqui a um ano a gente volta e lança ele. Só que teve isso, como foi 5 anos, quando a gente foi lançar, a gente estava bem desatualizado, né, cara? Os caras muito mais velhos. Mas foi legal, foi um registro legal. Eu ia te perguntar isso. Vocês já tinham decidido voltar antes de botar o DVD no mercado, ou lançar esse DVD foi uma maneira de trazer a banda de volta à ativa? Não, é isso aí. Lançar o DVD foi uma maneira de ter algum trabalho para mostrar assim que a gente voltasse, né? Foi exatamente isso. A gente voltou sabendo que a gente tinha aquele trabalho, né? Alguns da banda já estavam, não, cara, o que é isso? Isso aí já era, vamos fazer outra coisa, mais nova. Só que daí a gente foi ver o que tinha, né, cara? Que eu acho que a gente nunca tinha visto, sabe? A gente foi ver, a gente viu que tava muito legal, sabe? Tava um registro bom, assim. E, inclusive teve muito estresse na hora de fazer esse estresse interno na banda, teve brigas na hora de fazer esse DVD. E então eu lembro que a gente ficou, na verdade a gente ficou com uma impressão ruim do DVD, sabe?
a gente ficou uma impressão, aquela coisa emocional mesmo, assim, de não gostar de lembrar daquela noite, daqueles dias. Mas quando a gente foi ver, a gente viu que isso não estava registrado no DVD. Estava registrado uma música bem tocada, assim, né? Bem, um momento bom da banda. Então a gente optou por lançar ele. Mas realmente, quando a gente voltou, a gente não tinha certeza se a gente lançaria. A gente demorou algumas conversas, algumas reuniões para bater o martelo, assim, todo mundo concordar em fazer. E aí, em 2018, saiu Tente Enxergar, que é o mais recente trabalho da Ultraman, né, cara? Eu vou ser bem Uhum. sincero, cara, até hoje eu não ouvi esse álbum, ainda não ouvi, não ouvi mesmo nada do álbum, então eu não posso emitir uma opinião para dizer como é que tá. Eu queria que tu me comentasse um pouquinho então, a respeito de como é que é o Tente Enxergar para um cara que conhecia a Ultraman lá de trás, aquela Ultraman até 2008 e que agora em 2018 lançou um álbum. Como é que tá esse álbum da Ultraman para Tá. quem ainda não ouviu? Cara, ele tem uma sonoridade bem diferente. A sonoridade dele ela é bem limpa. A gente chamou o Glauco Minossi para produzir. É um cara que eu gosto muito de trabalhar. O Glauco ele mixou o DVD e eu adorei o som que ele tirou, sabe? Eu achei que ele realmente tirou um som. Inclusive, eu vou contar uma história, né, cara, para as pessoas saberem como é que essas coisas funcionam, assim. Tem um cara que se chama Victor Rice, ele é baixista e engenheiro de som, ele é inglês, ele participa daquele disco The Dub Side of the Moon, sabe? Que é versões do Dark Side of the Moon, dub. E ele é um cara que adora dub, a gente é muito fã dele. E ele fez fez uma remixagem dub de Máquina do Tempo. E a gente, cara, o som daquela mix eu acho sensacional. E aí, quando a gente tinha que mixar o DVD, eu pensava assim, cara, eu não gosto de som de disco ao vivo. Eu não gosto. Sabe, eu quero, então, eu faço questão de ter um cara que tire um som redondo, um som antigo, assim, sabe? Um som. Não quero aquele som ardido, assim, de que eu ouço na maioria dos discos ao vivo. Aí eu sugeri da gente chamar o Victor. Tá, beleza, contratamos o Victor, dei umas referências lá pra ele, mandei, ele começou a me mandar. E eu comecei a ouvir, cara, e eu não tava. Comecei a não ficar satisfeito com o que ele tava me mandando, sabe? Mas beleza, ouvi ali, não tava ruim, né? Longe de estar ruim, mas, cara, eu ouvi assim, meu, eu não tava como eu imaginava que ia ficar, né? E a gente pagou ele tudo. E aí um dia eu conversando com o Glauco Minossi, esse que é um engenheiro de som de Porto Alegre, e eu gosto muito do grave que ele tira, né? Eu falei pra ele, porra, cara, mixamos lá o DVD e eu não gostei do resultado. Aí ele, Pedro, manda pra mim então, eu vou fazer um teste. E, cara, ele mixou e ele tirou um som impressionante, assim, sabe? Aí sim chegou no que eu queria. Aí quanto é que tu vai nos cobrar pra mixar todos? Vou cobrar tanto, tá? Aí tive que chegar numa reunião, falei, gurizada, vocês me desculpam, tá? Mas eu vou falar um negócio aqui. Eu não gostei da mixagem do DVD e eu tô pensando em fazer uma nova mixagem. Vai custar tanto. Os caras queriam me matar, né? Cara, tu tá louco, né, Pedro? Tu quis fazer com o Victor, a gente pagou o cara, agora tu não tá gostando e quer que a gente pague outro. Eu não, cara, desculpa, não é isso, entendeu? Eu por mim, se fosse a minha banda, só eu decidindo eu faria, mas vocês decidam, né? Aí no fim votaram, eu mostrei as mixagens do Glauco e eu usei aquele argumento assim, cara, você tem que pensar que eu não lembro quanto é que era na época, hoje seria talvez R$ 5.000, tá? Alguma coisa assim. Tá, cara, R$ 5.000 não é tão pouco, né? Mas assim, cara, é pro resto da tua vida, é o som que vai ficar, entendeu? O que tu acha do Led Zeppelin 2 ali, se os caras tivessem feito uma mixagem que eles não gostassem e tivessem não querido gastar R$ 5.000 na época? Aí os caras, tá, tem razão, tá melhor mesmo, então vamos lá. E aí a gente pagou e ficou aquela mixagem. Cara, eu fico muito mais tranquilo, né? Porque eu gosto do som do DVD. Quem não gostou, no fim das contas, foi o Victor. O Victor ficou de cara comigo, nunca mais falou comigo. Mas tudo bem, né, cara? Pela minha banda, eu faço esse sacrifício. E tá, daí a gente chamou o Glauco e tudo para chegar no que tu falou, né? De como é que é o Tente Enxergar.
O Glauco, cara, ele é um cara que tem um ouvido muito radiofônico, assim, sabe? Então o disco, pra mim, ele tem uma sonoridade bem pop, assim, sabe? Ele é bem radiofônico mesmo. E grave, é um som bem poderoso, assim, eu acho. Mas ele é bem limpo. Então, sabe, você vai comparar com o primeiro disco, não tem nada a ver, assim, é muito diferente. É muito diferente. O primeiro disco é bem sujo, assim, né? Um som tentando ser lo-fi, assim. O Glauco, ao contrário, tudo brilhante, tudo na cara, tudo batendo, assim, com pressão. E, cara, ele tem das influências, tem um hardcore, tem bastante ragamuffin, tem uma música, tem rap, tem. É isso. Essas coisas do Ultraman, né, cara? Uma mistura de tudo, assim. Ah, tem uma coisa interessante na composição desse disco, que o guitarrista que tocou com a gente desde que a gente voltou em 2013 é o Chico Paixão, né? Que é guitarrista da Fancalister. E ele não chegou a entrar na banda, fazer parte da formação básica da banda. Ele é um guitarrista, ele é um músico contratado, né, para fazer os shows. E a gente fez uma experiência de compor sem ele. Então ficou mais um núcleo ali, né? E o Malásia também não estava compondo, porque o Malásia morando em São Paulo. Então a gente reduziu o número de pessoas no estúdio para compor. Então era eu, o Tonho, o Léo, o Zé e o DJ, e sem guitarra. Então tem isso, é um disco que não tem muita ênfase na guitarra, porque a guitarra ela entrou depois para já completar músicas que estavam com arranjo muito baseado em teclado, né? Então é um disco bem de teclado, assim. O Zé diz que é o Intrude the Outdoor da Ultraman, né? Que é o disco do LED que o John Paul Jones compôs mais do que os outros, participou mais que os outros, né? E realmente a guitarra ela funciona menos como uma base e mais como um acessório, assim, não tente enxergar. Tem isso aí. Pedro, antes da gente encerrar, cara, eu sei que a gente está numa pandemia, né, cara? Tá todo mundo, digamos assim, parado, não tem shows, mas como é que está o status da Ultraman hoje? A gente pode dizer que a banda está ativa, a banda está parada. Como é que está a Ultraman hoje? Ela tá ativa, cara. Tá ativa em ritmo de pandemia, mas tá ativa, né? A gente, a gente fez. O que a gente fez na pandemia, vou te falar assim? A gente fez um show de drive-in e duas lives, né? A gente fez uma live no Opinião ali, que a gente foi como se fosse um show normal, só que sem público. E fez também a live dos 20 anos do Olelê, né? Que a gente tocou o disco todo na íntegra. A gente lançou vários vídeos, não sei se tu viu algum. Quem não viu, eu sempre convido a galera a dar uma conferida, né? Tá na nossa página do YouTube. A gente fez vídeos caseiros, cada um gravando a sua parte, depois mandavam tudo para mim. Eu e o Zé, né? A gente fazia, eu mixava e o Zé fez algumas edições de vídeo, eu fiz a maioria. E foi uma maneira que a gente achou de se manter ativo, né? E, cara, infelizmente, a gente não pode estar juntos tocando, mas a banda continua ativa, cara, continua fazendo planos. A gente começou agora a fazer algumas. A gente vai tentar compor um trabalho novo, não sei se um disco, mas pelo menos algumas músicas, né, para lançar, usando essa mesma técnica e esse mesmo método que a gente fez os vídeos, né? Cada um lança uma ideia por e-mail, os outros vão trabalhando, vão dando dicas, vão gravando sua parte, né? Hoje em dia, felizmente, a gente tem tecnologia barata o suficiente para fazer isso, que nos anos 90 o cara tinha que ter um estúdio em casa, custava o preço de um carro no mínimo, né? Hoje em dia já fica mais fácil de fazer essas coisas. Então é isso, cara. Continua uma banda ativa, esperando aparecer uma vacina para voltar para os palcos. Beleza. Pedro, mais uma vez, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite aí. Vamos encerrando por aqui, porque até já passou aí bem, né, que geralmente é 1 hora, a gente já está 1h10 conversando aqui, cara, o assunto fluiu. Legal, porque quando a gente nem percebe, passa rápido, a gente vai falando aí. Para falar da carreira da Ultraman, cara, que é uma das bandas, como eu falei lá no começo, eu considero uma das instituições do rock gaúcho, né, cara? A gente pode chamar de rock gaúcho, tem uma sonoridade toda dela. Se a gente for para São Paulo, tem banda que soa meio Tequila Baby? Tem banda que soa que nem Acústico dos Valvulados? Tem, mas não tem uma banda que soe como Ultraman. Então é uma das poucas bandas que a gente pode dizer que tem uma verdadeira identidade musical, né, cara? Toda a salada de influências criou
uma identidade musical. Então, queria te agradecer mesmo, cara, por ter aceitado o convite para trocar essa ideia e falar sobre a carreira da banda. Valeu mesmo. Então tá, cara, eu te agradeço o convite e pelo reconhecimento dessa identidade aí, né? Identidade artística, musical, que é uma conquista da banda e minha também. Eu fico muito feliz de ter atingido esse objetivo e ver isso, né? A galera reconhecendo isso. Fico muito feliz com a entrevista e com esse reconhecimento. Beleza, então, cara. Valeu mesmo. Boa noite aí, cara. Boa noite a todo mundo que participou, então. Grande abraço. Valeu, boa noite.